É tão bom nós estarmos felizes na casa de Deus e desfrutarmos da sua presença, amém? Deus é bom, amém? Hoje nós estamos de volta e vamos começar a falar durante alguns cultos sobre, nós demos-lhe o título desta série sobre ferramentas para a vida, amém? E vamos falar alguns domingos sobre isto, porque é importante nós termos conhecimento de algumas ferramentas na nossa vida para poder vencer, para poder ter êxito na nossa vida cristã, para poder fazer as nossas conquistas diárias. É muito importante, amém? E hoje... Amém. Obrigado. E hoje nós vamos começar com a primeira mensagem e nós vamos faltar pelo menos uns 4 domingos a falar destas ferramentas que nós temos e que Deus nos dá para nós podermos realmente conquistar. Amém? Eu dei o tema de hoje como ignorar os pessimistas da vida. Amém? Vocês sabem, existem milhares de livros de autoajuda e nós temos um departamento de autoajuda na ICMAV que chama-se CR, Celebrando Restauração, onde as pessoas fazem algumas consultas, não, é um grupo fechado, não é consultas, mas é um grupo fechado onde as pessoas podem desabafar, abrir o coração e ao mesmo tempo tratar de algumas feridas interiores que a vida nos tem trazido. E nós temos este departamento na ICMAV, mas existem muitos livros no nosso mundo secular onde que são livros de autoajuda, e esses livros eles dizem duas coisas muito importantes. Essas duas coisas dizem que na vida, para ter êxito, é preciso desejo e determinação. Amém? Mas sabem, isso não é verdade. Existem muitas pessoas que têm desejo e têm determinação, mas que não têm êxito na vida. Não conquistam. Então, há uma parte que é verdade, mas há outra parte que não. Portanto, ela não é uma verdade absoluta, não é uma verdade completa. Porque nós, para termos êxito e êxito na vida, é preciso desejo e determinação, mas também é preciso algumas habilidades, algumas ferramentas. E se nós pensarmos num agricultor, o agricultor, se pensar em plantar batatas, não lhe chega só desejo e determinação. Ele tem que ter ferramentas para abrir a terra, para lavrar a terra, ele tem que ter a semente certa para pôr na terra, ele tem que ter o tempo certo para semear. Eu não entendo muito de agricultura, porque eu sou anti-agricultura, gosto de agricultura no prato, já cozinhado e já feito para comer, mas dizem os entendidos que a agricultura é preciso algumas coisas, é preciso o tempo certo, é preciso o tempo de semear, o tempo de colher, tem que ser ali naquele exato momento. Isso quer dizer que, se não houver habilidade da parte do agricultor, se não houver as habilidades necessárias da parte do agricultor, o produto, ou seja, aquilo que ele quer colher, não vai ser assim tão bom. Às vezes até pode sair às vezes assim umas batatas assim mais greladas, né? Como nós chamamos já meias poxas, mas não vai sair o produto com aquela qualidade que muitas vezes nós queremos. Amém? E é sobre isto um pouco que nós vamos falar. Amém? Eclesiastes 10:10 diz assim: se o machado, este vai ser um versículo base durante estes dias, se o machado perde o seu fio, temos que golpear com mais força. O êxito está na ação sábia e bem executada. Então existem duas palavras que para nós é importante neste versículo e que nós vamos falar durante este tema, que é a palavra êxito e ação sábia. Então é necessário nós termos ações sábias para ter êxito. Mas sabem, não se trata só de intenções e determinação. É importante vocês perceberem que nós não vamos falar de êxito aqui. Não vamos falar de êxito. Aquilo que nós vamos falar é sobre habilidades, porque o êxito faz parte das nossas habilidades. O êxito faz parte das ferramentas que nós usamos para viver, das ferramentas que nós usamos para
para estar na vida. Amém? Isso é uma consequência. Então, aquilo que nós vamos chamar, como eu já disse, é a caixa de ferramenta para a vida. Sabem, é isso mesmo. Deus nos dá ferramentas para a vida. Ferramentas para que nós possamos trabalhar. E a nossa função aqui é um pouco equipar-vos e ajudar-vos a entender que ferramentas é que são as ideais para nós podermos trabalhar. Sabem? Segundo este versículo, não se trata de nós trabalharmos mais, não se trata de nós trabalharmos mais horas, não se trata de nós trabalharmos com mais força, trata-se de nós sermos habilidosos, termos habilidades, termos competências, termos capacidades corretas para que possamos trabalhar. Amém? Se nós trabalharmos com sabedoria, quer dizer, se tu tens o teu machado afiado, segundo este versículo em Eclesiastes, se tu tens o teu machado afiado, tu não precisas de imprimir tanta força. Então a sabedoria não está na força que tu imprimes no machado, a cortar algo, mas em manter o teu machado afiado. E como é que eu mantenho o meu machado afiado? Eu mantenho o meu machado afiado quando eu venho à igreja, por exemplo, ou agora vocês estão a ser afiados, vocês vão ser um pouquinho mais técnicos, vão ser um pouquinho com mais força. Amém? Mas isto é só apenas uma introdução. Amém? Eu venho à igreja, sou afiado. No meu tempo devocional, eu estou a ser afiado por Deus. No meu tempo no PG, por exemplo, eu estou a ser afiado por Deus. Ou seja, nos tempos em que eu tenho em comunhão com Deus, Deus está a afiar-me. Deus está a afiar-me para poder não imprimir tanta força quando eu preciso de ser usado, mas para que, em vez da força, eu tenha habilidades. Amém? Habilidades. Então, nesta primeira tema que nós vamos falar sobre pessimistas. E o que é pessimistas? Pessimistas, eu fui ver uma definição ao dicionário e diz assim: pessimistas, aqueles que querem evitar que tenhas êxito. Aqueles que querem evitar que tenhas êxito. Então, o pessimista é uma pessoa que diz que algo não funciona. Se tu tens, por exemplo, um projeto e tu chegas assim: olha, eu quero construir uma casa. O que é um pessimista? Um pessimista é aquele que chega ao pé de ti: olha, tu não vais conseguir, isso custa muito dinheiro. Isso não é para ti. Isso é uma pessoa que não fica contente e tenta sempre desanimar-te para aquilo que tu queres construir. Isso é um pessimista. Sabem? Existem alguns homens, e nós vamos ver dois exemplos, que uns deles que é os irmãos Wright, não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, eu apresento-vos. Os irmãos Wright foi construir o primeiro avião. Na altura, quando eles pensaram em construir o primeiro avião, toda a gente dizia que eles eram loucos. O homem não pode voar. Avião? Estão mal da cabeça. O que é certo é que hoje, se não fosse o avião, nós não estávamos aqui. Se não fosse o avião, se não fosse a loucura daqueles dois irmãos, nós não estaríamos aqui. Cada um estaria possivelmente no seu país de origem, porque não era fácil chegar onde nós estamos. Mas hoje o avião é quase um transporte essencial para nós nos podermos deslocar, principalmente nas distâncias mais longe. Mas eles, na altura, houve homens e mulheres pessimistas que disseram que não ia funcionar. Mas funcionou. Amém? Outro exemplo, Moisés. Se nós formos à Bíblia, nós temos um exemplo muito flagrante que é Moisés. Deus libertou o povo do Egito e usou Moisés para chegar à terra prometida. Amém? Durante 40 anos eles andaram no deserto. Amém? Durante 40, vocês já imaginaram 40 anos no deserto? 40 anos, não foram 40 dias, não foram 40 semanas, não foram 40, foram 40 anos. 40 anos. E o que é certo é que durante aqueles 40 anos também havia pessimistas no deserto. Aqueles que chegavam a Moisés e diziam: nós vamos morrer no deserto. Nós nunca chegaremos à terra prometida. Bem, pessimistas. Pessoas que acreditavam em Deus. Pessoas que criam no mesmo Deus que Moisés. Mas eles eram pessimistas. Isso faz o quê? Isso faz com que os pessimistas, eles não são más pessoas.
Se calhar os pessimistas, tens muitos pessimistas na tua vida que eles até te amam, até querem cuidar de ti. Muitos são família. Eles não são más pessoas, são apenas pessimistas. Isso não faz com que eles sejam maus. Amém? É importante nós percebermos que o pessimista, ele age assim porque ele não entende, ou não sabe, não tem conhecimento daquilo que Deus te deu. Amém? Aquilo que Deus te deu é teu. Aquilo que Deus te dá, o sonho que Deus te dá, o propósito que Deus te dá, o desafio que Deus te dá, é teu. E o que acontece nestas situações é que, como as pessoas não sabem aquilo que Deus me deu, então acham que a coisa não vai funcionar. Eles acham que aquilo não vai acontecer. Eles acham que tu estás louco, como aconteceu com os irmãos Wright. Então, Deus coloca essas pessoas para que elas, ao fim e ao cabo, acabem por nos desafiar. Elas, ao fim e ao cabo, acabem por às vezes, mexer com os nossos nervos. Eu, pessoalmente, não gosto de pessoas pessimistas. Eu, pessoalmente, pessoas que chegam ao pé de mim pessimistas a dizer que a coisa não vai funcionar. Nós tivemos casos pessimistas. Eu já tive muito caso. Quando nós viemos para Londres, houve muita gente, algumas pessoas que disseram que nós, vindo para Londres, que a coisa não ia funcionar. Eles vão para Londres, mas ao fim de uns meses vão voltar, porque aquilo lá não é como eles passam. São pessoas pessimistas. E acontece que muitas vezes pessoas pessimistas são pessoas que estão perto. Pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe. Eles não fazem por mal. Pode ser os teus irmãos, os teus amigos mais chegados. Eles não fazem por mal. Eles apenas não têm a revelação do sonho e da visão que Deus te dá. Por isso é que eles acham que não funciona. Quando nós pensamos, quando nos foi proposto abrir aqui a igreja, houve pessoas pessimistas. Houve pessoas que disseram que nós não seríamos capazes. Pessoas que disseram que aquilo vai fechar ao fim de pouco tempo porque eles não têm muita experiência. Mas sabem, é importante nós percebermos que aquilo que Deus nos dá, o sonho que Deus nos dá, a visão que Deus nos dá, eles não têm que entender. Quem tem que entender somos nós. Cada um tem que entender a própria visão que Deus dá a si. Amém? Então, aquilo que nós falamos é que visão de Deus para cada um individual, para outros, muitas vezes são problemas. Muitas vezes são dificuldades, muitas vezes são gigantes que eles acham que nós vamos enfrentar para poder alcançar aquilo que Deus nos dá. Amém? Então, como é que nós podemos enfrentar a oposição e o negativismo? Amém? Esta deve ser a primeira habilidade que nós vamos falar, que nós temos que aprender. Como enfrentar o negativismo dos outros. Amém? Sabem? Nós vamos falar de uma história da Bíblia e vamos centrar-nos nessa história que é David e Golias. Amém? David era um pequeno pastor, um homem que cuidava de ovelhas, as ovelhas do seu pai. Amém? Era um homem pequeno. E Israel, na altura, estava lutando, vocês devem conhecer bem essa história, né? Mas Israel estava lutando contra os filisteus. E os filisteus tinham um homem, um gigante, que era Golias. Ele tinha um homem que tinha, diz a Bíblia que ele tinha 3 metros. Eu não sei se vocês já viram um homem com 3 metros. Mas um homem com 3 metros é algo, não sei, que eu não consigo, eu acho que eu tinha que olhar para ele assim, né? Então aqueles filisteus, eles tinham um homem gigante, um homem com 3 metros. E é interessante nós podermos ver a história. Nós não nos vamos focar em Golias, porque há muitas pregações que nós focamos em David e Golias e focamos ali na luta, que David atirou a pedra e cada pedra dá um sentido, cada pedra é isto. Nós não vamos falar da luta entre David e Golias, porque todos nós já sabemos que ele ganhou. Está escrito na Bíblia, ele ganhou, não é? Coitado do Golias, ficou sem cabeça. Mas David, para chegar até Golias, nós vamos falar de alguns gigantes que ele teve que enfrentar.
E vamos falar de 4 gigantes que David teve que enfrentar até chegar ao gigante principal, que era Golias. Porque David chegou e disse, eu vou. Imagine, o pequenino, eu vou. Né? E estes 4 gigantes fez com que David ganhasse a Golias. E vocês devem estar a pensar que 4 gigantes, porque normalmente na Bíblia só se fala de 2, que é o urso e o leão. Não é, Marisa? Sim. Mas há 4, e nós vamos falar neles. Amém? Amém. Então nós vamos falar de 4 gigantes que David teve que enfrentar para conseguir vencer e enfrentar Golias. Amém? Sabem, esses 4 gigantes eram todos pessimistas. Esses 4 gigantes, eles eram todos pessimistas. Eram pessoas que não criam nas capacidades e nas habilidades de David. Eles não acreditavam, nem tinham, não entendiam que Deus ele estava a fazer uma obra. Ele tinha ungido, Samuel tinha ungido David para ser rei de Israel. Então Deus estava a fazer uma obra para que David ele fosse rei de Israel. Mas as pessoas não entendiam isso, que ele ainda não tinha entrado. Algumas pessoas não sabiam, mas outras pessoas sabiam e aquilo ainda não tinha entrado lá na caixinha, como nós costumamos dizer. Não é? Mas é importante nós percebermos que esses 4 gigantes, esses 4 pessimistas, eles aconteceram para que David um dia ele chegasse onde chegou. Amém? Amém. O primeiro pessimista que encontramos foi seu pai. E vocês devem pensar, seu pai? Sim, foi seu pai. Porque seu pai deteve Davi. Amém? Nós não nos vamos centrar no pai como pessoa, porque sabemos que Jessé era um homem com muitos filhos, e ele amava Davi, tanto amava que ele, quando Samuel foi ungir todos os seus filhos, Davi, ele estava no monte, lá com as ovelhas, amém? Mas a ação que ele teve com Davi, ele deteve Davi. Ele atrasou a vida de Davi. Amém? Isso é um gigante que os pessimistas fazem connosco. Amém? Eles atrasam a nossa vida. Eles atrasam aquilo que tu queres fazer. Eles atrasam. Amém? Sabem, um pai pode ser alguém que te detém ou que te atrasa. Amém? Ele pode evitar que tu sejas aquilo que Deus quer que sejas. Amém? Há pais que fazem isso. Há pais que fazem isso. Há pais inconscientemente, eles fazem isso inconscientemente, mas eles atrasam a vida dos filhos. Eles atrasam a vida para que tu possas andar e chegar àquilo que Deus quer que tu sejas. Vocês sabem? Eu lembro-me quando eu era jovem, o meu pai era um homem de Deus. O meu pai faleceu, ele era um homem de Deus. Mas eu lembro-me que quando eu era jovem, eu gostava às vezes de ter o meu tempo de oração no meu quarto, eu derramava-me na presença de Deus. E eu chegava, às vezes cantávamos derramado no chão e chorava na presença de Deus. Às vezes o meu pai não entendia. E às vezes o meu pai abria a porta do meu quarto e dizia, deixa lá disso. Porque ele não entendia aquilo que Deus me estava a dar no momento. Era mau? Não. O meu pai me amava. Aliás, o meu pai era o meu melhor amigo. Nós tivemos um relacionamento de amigos mesmo. Trabalhámos juntos muitos anos. Mas ele inconscientemente ele fez isso. É mau? Não. Apenas atrasou. Estava a atrasar naquele momento aquilo que Deus tinha para mim. A presença de Deus na minha vida. Amém? Isso não queria dizer que ele não me amasse. Amém? 1 Samuel 12, 15 diz assim: Davi era um dos 8 filhos de Jessé. Os 3 filhos maiores de Jessé haviam ido para a guerra com Saul. Porém, Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Amém? Amém? Alguma vez vocês já pensaram, ou já aconteceu com vocês se afastarem de alguém porque essa pessoa está a ser um empata na tua vida? Tantas vezes. Um empate na tua vida. Aquelas pessoas que não andam nem deixam andar. Né? Tu queres andar e ele está-te a puxar para trás. Eles atrasam a nossa vida. São uns empatas.
Essa é a primeira barreira que nós temos, essas pessoas. Pessoas que nos atrasam na nossa caminhada. Pessoas que nos atrasam para chegar àquilo que Deus tem para nós. Sabem? Se nós pensarmos o que é que nos pode causar atrasos, há pessoas que são atrasadas na sua vida por causa da idade. Pessoas que acham que já não têm idade para caminhar, para servir a Deus, para estar na presença de Deus. Pessoas que acham que são muito novas, uns são muito velhos, outros acham que são muito novos. Pessoas que dizem assim, e tal, tu já não tens... Oh filha, a tua idade já passou. Ou para outros dizem, a tua idade ainda não chegou. Para outros que estão ali no meio, já têm idade, tu tens idade, mas não tens tempo. São pessoas que atrasam. Muitos são atrasados por causa da idade, muitos são atrasados pelo género. Acontecia muito, as mulheres eram detidas porque não podiam ter liberdade para servir a Deus. Graças a Deus algumas coisas estão a mudar. Mas antigamente, há uns anos atrás, as mulheres não podiam. E isso atrasava a vida delas. Isso atrasa a vida das pessoas. Mesmo outra coisa que pode atrasar a tua vida, a tua língua, o teu vocabulário. Se não falas a língua no sítio onde estás, tu atrasas. A tua cor da pele, a tua etnia, tudo isso pode atrasar a vida das pessoas. Mas sabem, Deus, Ele tem sempre um lugar para nós. Deus tem um lugar para cada um de nós. Sabem? Deus, Ele nos coloca sonhos em todos nós. Ninguém pode dizer aqui que Deus não tem um propósito, que Deus não tem um sonho para nós. Amém? Agora, nós temos que aprender a não ser atrasados em relação a isso. Muitas vezes nós sofremos discriminação por causa daquilo que nós partilhamos com os outros. E por as pessoas acharem... Agora, hoje em dia chama-se bullying. Não é? Toda a gente sofre bullying. Antigamente não. Antigamente nós éramos discriminados e às vezes nem dávamos por isso. Não é? Mas acontecia. E essa discriminação deixa-nos marcas. Porque quando tu partilhas com alguém um sonho que Deus te dá, algo que Deus te dá, que te deixa vivo, que te deixa a ferver por dentro, e essa pessoa diz, deixa lá isso. Aquilo parece um castelo de cartas, aquilo cai tudo. Aquilo cai tudo. Quando alguém te diz, tu estás louco, né? Nossa vida cai tudo para baixo. Porque estás na expectativa de partilhar isso com alguém. E essa pessoa atrasa-te. Amém? Amém? Sabe, o pai de David, ele queria que ele fosse pastor de ovelhas toda a vida. Quando isto aconteceu, David já tinha sido ungido. Samuel já tinha ungido Davi. Então, Davi era um pastor de ovelhas, mas o pai de Davi já sabia que ele ia ser rei. Mas ainda assim atrasava a vida dele. Ainda assim ele mandava-o para o monte para ele poder cuidar das ovelhas, tomar conta do rebanho de seu pai, e ele estava. Amém? Vocês sabem, o pai de David, ele não acreditava que David tinha idade suficiente ou habilidades suficientes para ir para a batalha. Então, na altura, se nós lemos as passagens, iam só alguns irmãos, 3 irmãos. Amém? Mas David, ele foi ter com a batalha. Ele foi ter a batalha. Amém? Então, há sempre um tempo onde nós recebemos o sonho de Deus. David tinha recebido o sonho de Deus, tinha sido ungido. Há sempre um tempo entre nós sermos ungidos, termos o sonho de Deus e chegarmos à batalha. Amém? E esse tempo é tempo de preparação. Amém? O segundo gigante que nós podemos ver é o desânimo. Desânimo, sabem? Desânimo tem a ver com a sociedade e com a cultura onde nós estamos inseridos. Amém? Se nós vamos ver, o primeiro foi o pai de David que o atrasou. Mas o segundo tem a ver, o desânimo tem a ver com a sociedade à nossa volta. A cultura onde nós estamos inseridos, o lugar onde nós vivemos, as pessoas com que nós nos relacionamos. Amém? E a sociedade, ela tem sempre a tendência a nos desanimar. Sempre.
tendência a nos desanimar. Sempre a dizer que tu não és capaz, Verdade. tu ainda não podes, tu não tens idade, ou tu não tens condições financeiras, ou tu estás louco porque isso não é para ti. Sabem? Naquela altura, vamos considerar uma sociedade aquele campo de batalha. David chegou e na altura Golias, ele tinha causado um ambiente de terror, um ambiente de medo para com aquelas pessoas. Ali estavam todos com medo. Aquela sociedade, aquela micro-sociedade, que era aquele exército de Israel, eles estavam com medo. Golias chegava e gritava quem é que ia combater com ele, um homem de 3 metros, e eles encolhiam-se. Eles estavam com medo, eles sabiam que os filisteus eles tinham uma arma secreta, que era Golias, mas o povo de Israel não tinha arma secreta nenhuma. O povo de Israel não tinha nada. A única coisa que eles tinham era medo. Então a primeira coisa que os deteve eles de conquistarem aquele exército dos filisteus foi o desânimo. Amém? E eles fizeram isso com Davi. Desânimo é quando todos à tua volta pensam que não podes fazer algo, que não se pode fazer algo em relação a uma situação. Amém? Todos pensam que é impossível. A nossa sociedade pensa que é impossível. Amém? Isso é desânimo. E esse desânimo, ele pode vir de qualquer parte. Pode vir do nosso vizinho, pode vir do nosso colega de trabalho, pode vir às vezes, na estrada, pessoas que são mal educadas. Isso causa desânimo. Amém? Pode vir de qualquer parte. Amém? Então diz assim 1 Samuel 17, 8 a 11. Golias saía todos os dias e desafiava o exército israelita, dizendo: porque estão todos em ordem de batalha. Escolha um homem e enviem-no a lutar comigo. Amém? Um homem está a criar toda uma atmosfera, todo um ambiente de medo. Amém? E em toda a nação não havia nada. Não havia nada para que eles pudessem fazer. Eles estavam paralisados. Eles estavam com medo. Sabem? Não sei se vocês já pensaram, se nós trazermos isto para a nossa sociedade, e se vocês já tiveram algum trabalho assim. Um trabalho onde vocês fossem trabalhar com medo. Sabem que há empresas que funcionam assim? Empresas que as pessoas trabalham, mas trabalham com medo que o chefe os maltrate, com medo que o chefe, até despedi-los. Então as pessoas têm medo de errar. As pessoas têm medo de fazer algo que seja um gatilho para as pessoas agirem mal contra elas. Isso acontece na nossa sociedade. Amém? E isso estava a acontecer ali. Amém? Este era o momento que eles estavam a viver. Amém? Sabem, Moisés, ele viveu um momento assim. Quando Moisés enviou os 12 espias para a Terra Prometida, não sei se vocês se lembram, eram 12, 2 voltaram com um relatório positivo e 10 voltaram com um relatório negativo. 10 voltaram com um relatório negativo. Pessimistas. Moisés! Não. Aqueles homens são grandes. Nós não podemos, nós não conseguimos. Pessimistas. Pessoas que olharam para as circunstâncias e tiveram medo. Eles acharam que na Terra Prometida, aquela terra que Deus disse, esta terra será vossa. Eles disseram, não. Vamos voltar para o Egito. Não sei se vocês se lembram. Por causa disso levaram mais 40 anos no deserto. Por causa disso tiveram mais 40 anos. Já tinham estado 40. Pois Deus os fez estar mais 40. Porquê? Porque os relatórios deles eram pessimistas. Eram relatórios que desanimaram todo o povo. Desanimaram. Fizeram com que as pessoas baixassem os braços, deixassem de acreditar que Deus é um Deus que quando te promete, Ele faz. Deus é um Deus que quando Ele diz, Ele não mente e Ele faz. Amém? Então não vamos cair em desânimo. Amém? Vamos escutar as vozes corretas na nossa vida. Às vezes nós vivemos num mundo onde temos muitas vozes, mas as vozes corretas é aquelas que nos fazem andar.
é aquelas que não nos dão o desânimo. Amém? 1 Samuel 17:16, assim, Golias saía de manhã e à tarde para desafiar o exército israelita. Assim esteve desafiando-os por 40 dias. Sabem, durante 40 dias e 40 noites, aquele homem de 3 metros saía, vinha até ao campo, ali naquele vale, e dizia: vocês são os perdedores, vocês não conseguem, vocês nunca conseguiram nada. Mas são vozes que nos desanimam. Sabem, muitas vezes nós escutamos essas vozes. Eu acho que não há ninguém que possa dizer que nunca ouviu estas vozes. A dizer que vocês não conseguem, que vocês não podem. Amém? Sabem que nós muitas vezes temos tendência até de criar essas próprias vozes para nós. Quando nós muitas vezes estamos com algum problema, estamos mais desanimados, nós às vezes chegamos a nós mesmos e dizemos: tu não consegues, tu não vais avançar, tu não vais... Mas sabem, as vozes que nós dizemos para nós mesmos de desânimo não são vozes de Deus. São vozes de pessimistas. Nós próprios podemos ser pessimistas para nós mesmos. E é importante nós aprendermos a lidar com essas situações. Sabem, se lembram na história, David chegou ao campo e Golias estava há 40 dias e 40 noites nesta ação de dizer: vocês não podem, vocês não são, vocês vão perder. Sabem? David chegou e disse: quem é aquele? Não, nós podemos. Nós podemos. É importante nós termos olhos e ouvidos frescos. David foi a primeira vez que ouviu Golias a falar assim. Não estava cauterizado, não estava com a mente cheia daquele pensamento, cheia daquelas vozes. Então David chegou e disse: não, nós podemos. Nós podemos. O meu Deus, Ele pode. Eu não posso, porque eu não vou na minha força, mas eu na força do meu Deus. Então, quando Deus está connosco, nós temos ouvidos e olhos frescos para ouvir não aquilo que nos cansa, mas aquilo que Deus nos diz. Amém? É importante nós percebermos que se os nossos melhores amigos ou se as nossas famílias, se eles são pessimistas, não vamos ouvi-los tanto. Não vamos ouvi-los tanto, porque eles não conhecem aquilo que Deus falou connosco. Ninguém conhece. Eu não conheço aquilo que Deus falou com a minha esposa. É dela. Eu não conheço o que Deus falou com nenhum de vocês. É vosso. Então é importante nós percebermos que aquilo que as pessoas nos dizem, que nos desanima, nós não temos que ouvir. Seja de quem for. Seja de quem for. Amém? E isso vai nos cansar e vai nos desanimar. Amém? A terceira barreira, o terceiro gigante, chama-se desaprovação. Amém? Sabem que nós somos seres que a maioria das vezes nós precisamos da aprovação dos outros. Amém? Principalmente da nossa família, dos nossos amigos chegados, pessoas que nos são mais queridas. Nós às vezes contamos as coisas a eles e a nossa esperança de partilhar as coisas é que eles dizem: pá, força, vamos lá, estou a orar por ti, estamos, sabem? Mas a maioria das vezes, as pessoas desaprovam-nos. As pessoas dizem completamente o contrário. Amém? Sabem, dói muito quando alguém da nossa família nos desaprova. Nós ficamos chocados, nós ficamos tristes, não é? Porque não somos aprovados nem por aqueles que nós dizemos que nos amam. Não é? Pessoas queridas que nos amam, se nos desaprovam, nós ficamos tristes. Amém? Isto aconteceu com Davi. Sabem, o irmão de Davi, quando Davi chegou, o irmão de Davi perguntou: o que é que tu estás aqui a fazer? Meia leca. Não é? Às vezes nós chamamos assim aos nossos pequeninos: meia leca. Não é? O que é que tu estás aqui a fazer? Tu não devias estar a tratar do rebanho do pai? O que é que tu estás aqui a fazer? Disse em 1 Samuel 17, 23 e 24, diz: enquanto ele falava com eles, apareceu
Mais uma vez Golias, o guerreiro filisteu da cidade de Gat, a desafiar os israelitas com as mesmas palavras de antes, e David ouviu. Quando os israelitas o viram, ficaram aterrados e puseram-se a fugir. Bem, pessimistas não são os teus melhores amigos. Porque quem diz que é teu melhor amigo e é pessimista, ele não é o teu melhor amigo. Porque os pessimistas levam-te ao desânimo, levam-te a ficar para trás. Sabem, se nós virmos na história David, este irmão de David, ele estava com ciúmes do irmão. Ele sabia que David tinha sido ungido rei. Ele sabia, porque era o irmão de David. Mas quando David chegou, ele minimizou David. Ele disse, isto não é para ti. Isto não é para tu, não sabes nem pegar numa lança, não sabes nada disto, não tens experiência de guerra. O que é que tu estás aqui a fazer? Sabem? Muitas vezes as pessoas interpretam mal aquilo que é confiança em Deus com presunção. As pessoas acham muitas vezes porque nós confiamos em Deus que nós somos presunçosos. Mas sabem, eles não entendem que a confiança que nós temos em Deus é algo que nós não conseguimos explicar, porque é algo que é interno. É algo que é íntimo. Eu confio em Deus no meu íntimo. E as pessoas interpretam isso mal. Sabem, as pessoas que não escutam Deus, elas classificam os outros com alguns adjetivos. Vaidosos, presunçosos, convencidos. Muitas vezes quando nós dizemos algo que Deus nos diz, eles dizem, mas quem é que tu pensas que és para poder estar a dizer essas coisas? Tu nem és um pastor com uma igreja de 5 ou 6 mil? Quem é que tu pensas que és? Tu és um simples porteiro de uma igreja, tu serves apenas café na igreja. Quem é que tu pensas que és para que tu achares que Deus te dá sonhos? Mas tu és um filho de Deus. Tu não és nada mais nem nada menos que qualquer outra pessoa. És igual, porque és um filho amado. Alguém que Jesus morreu na cruz por ti no Calvário. Morreu tanto por ti como pelos outros. Amém? É essa a importância que tu tens no reino de Deus. Sabem? As pessoas podem olhar, e nós quando chegamos, quando abrimos a igreja, eu acredito que isto aconteceu, porque um ou outro caso nós ouvimos, e as pessoas diziam, quem é que eles pensam que são? E tal, nós conhecemos alguém que dizia assim, olha, ser pastor no Reino Unido é muito difícil. Porque as pessoas vão e vêm. Porque são imigrantes, muitas vezes, e é verdade, muitas vezes as pessoas vão e vêm. As pessoas são imigrantes, este não é o país deles. As pessoas muitas vezes vêm, trabalham uns anos e vão embora. É normal. Mas isso não faz com que seja difícil ser pastor no Reino Unido. Isso não faz com que seja difícil. Porque pessoas são pessoas. Nós podemos ter aqui 20 pessoas e daqui a 2 anos ou 3 anos ter a mesma 20 pessoas diferentes. Porque os que estavam foram para as suas terras. Os que estavam mudavam de vida. Mudaram para outro país. Mas isso não faz com que seja difícil. Mas eu lembro-me que criava desânimo nele. Ele próprio se desanimava. Porque ele achava que não era fácil. Amém? Amém? E é importante nós percebermos isto, porque às vezes as pessoas dizem, quem é que pensam que nós somos? Abrir uma igreja no Reino Unido, já há tantas. Nós temos aqui em Epsom tantas igrejas. Quem é que eles pensam que são? Agora vem aqui meter-se no meio dos evangélicos. Quem é que eles pensam que são? Sabem? É importante nós percebermos. O importante não é quem nós pensamos que somos, mas quem nós pensamos que Deus é. Amém? Porque nós vamos ser grandes, porque nós temos um Deus grande. Nós não somos grandes porque temos muita gente. Nós não somos grandes porque temos um grande equipamento. Nós somos grandes porque Deus é um Deus grande. Amém? Então, nós, quando nos disserem, quem é que tu pensas que és?
A pergunta não é essa. A pergunta não é essa. A pergunta é: quem é que tu pensas que o meu Deus é? O Rei de todo o ouro e toda a prata. O Criador do céu e da terra. É esse que Deus é. É esse que Deus é. Amém? Amém? Deixa que o tamanho de Deus, Ele determine o tamanho dos teus sonhos e das tuas metas. Se tu tiveres um Deus grande, tu vais ter sonhos grandes. Metas grandes para alcançar. Mas se tu tiveres um Deus pequeno, tu vais ter coisinhas pequenas. Sabem? Os sonhos e as metas que Deus nos dá, se elas não forem do tamanho do teu Deus, tu não vais conseguir alcançá-las. Porque tu sozinho só vais alcançar as metas que tu tens força sozinho para as ter. E isso tu não tens força para nada. Porque nós somos fracos. Nós não podemos nada. Então, quando eu tenho sonhos grandes, quando eu tenho metas grandes, eu coloco o meu Deus grande na frente. Amém? Foi aquilo que Deus me deu. Amém? E só através de um grande Deus é que eu vou ter forças para alcançar. Sabem? Tudo aquilo que eu consigo alcançar sozinho, sem colocar Deus na equação, sem colocar Deus no propósito, não é de Deus. Eu não posso dizer assim: não, eu vou fazer uma igreja. Agora vou ter uma igreja. Não é? Mas se eu não coloco Deus, se eu for nas minhas forças, é porque essa igreja não é de Deus. Se eu coloco só as minhas forças no meu trabalho, é porque isso não é de Deus. O meu trabalho torna-se de Deus quando eu coloco o meu Deus acima de tudo. O meu sonho, ele é realizado porque Deus, ele está no controle. Amém? Essas são as metas que Deus nos dá. As metas que eu não consigo fazer sozinho. As metas que eu dependo de Deus para alcançá-las. Essas que são as metas que Deus te dá. Amém? E nós não podemos desanimar. Amém? Amém? Em quarto lugar temos os especialistas. Sabem, os especialistas, eles duvidam da tua habilidade. Sabem, na tua vida, os especialistas vão duvidar daquilo que tu és capaz. Sabem, David, ele não tinha treino militar. Ele nunca tinha ido ao exército. Ele nunca tinha pegado numa arma. Aquilo que David contou é que ele tinha morto um leão e um urso. Somente. Somente eu, se vejo um leão e um urso, eu fujo. Mas David matou um leão e um urso. Mas para aqueles homens que eram treinados, David era um amador. Ele não era um especialista. Sabem, quando o rei Saul escutou que David ele queria enfrentar o Golias, ele chamou David. E vamos ver o que é que ele disse. Diz assim, 1 Samuel 17, 32 a 33, disse: David disse a Saul: Meu senhor, que ninguém desanime por causa desse filisteu, porque eu mesmo irei combater com ele. Mas Saul respondeu: Como é que tu vais combater contra esse filisteu, se não passas de uma criança, e se ele é um guerreiro desde a sua juventude? Por outras palavras, Saul estava a dizer a David: deixa lá isso para os profissionais, deixa lá isso para os snipers, para os especialistas, aqueles que manejam as armas. Tu és uma criança, tu não entendes nada de guerra, tu não entendes nada desse negócio, tu não entendes nada de nada. Amém? Então deixa os especialistas tratarem daquilo que eles sabem fazer. Sabem que muitas vezes os especialistas eles estão enganados? E eu vou-vos dar um exemplo. Sabem, a Arca de Noé, ela foi construída por amadores. Noé não percebia nada daquilo. Apenas Deus deu-lhe umas diretrizes. E Noé fez uma arca que salvou a humanidade naquela altura. Noé era um amador, ele não era um especialista. Vocês sabem o que é que os especialistas construíram? Vamos lá ver se vocês sabem o que é que os especialistas construíram. Quais especialistas? Os especialistas da Marinha. Noé construiu um barco. O que é que os especialistas da Marinha construíram? Titanic.
E afundou. Os especialistas construíram o Titanic. Sabe, eles tinham todo o conhecimento. Eram especialistas. Eles tinham toda a habilidade. Eles eram treinados para construir aquele barco. Eles próprios disseram, este barco nunca vai afundar. Nem Deus consegue afundar isto. Os especialistas, aqueles que eram os experts. Não eram como Noé, não eram principiantes. Os especialistas construíram o Titanic. Então os especialistas muitas vezes são enganados. Eles estão enganados. Amém? Sabe, é preciso entender que como é que David ele teve conhecimento de Golias. Sabem, David ele estava disposto a fazer pequenas coisas. Amém? 1 Samuel 17 e 18 diz assim: certo dia, Jessé disse ao seu filho David: vais ter com os teus irmãos ao acampamento e leva-lhes uma medida de grão tostado e estes 10 pães. Leva também estes 10 queijos para o comandante do batalhão. Sabem, David ele não teria conhecimento de conhecimento de Golias se o seu pai não o mandasse ao campo de batalha levar pão e queijo. Sabem, David ele fazia pequenas coisas, ele fazia recados. Sabem, quando nós falamos em recados, nós falamos de pequenas coisas, coisas que não têm muita importância. Vocês sabem que Deus ele está à procura de pessoas que façam essas coisas sem importância. Pessoas que levem pão e queijo ao campo de batalha. Pessoas que se calhar os outros não dão tanta importância, porque são coisas simples, são coisas insignificantes. Mas sabem que essas coisas, elas dão-te uma janela de oportunidade para coisas maiores. Se David não fosse levar pão e queijo, ele não sabia que era Golias. Ele não sabia que era Golias. Ele não sabia que estava ali uma guerra, uma batalha onde os israelitas estavam a ser oprimidos. Então, David se dispôs a fazer essas pequenas coisas. E Deus, ele quer que nós façamos essas pequenas coisas para poder alcançar as grandes. Para poder alcançar as grandes. Amém? Amém. Como derrotar os pessimistas da vida? Amém? Nós vamos ver 4 coisas muito rápidas. Como é que nós podemos derrotar os pessimistas da vida? Amém? David fez 4 coisas e nós vamos aprendê-las muito rápido. Amém? A primeira coisa, recorda que eles não são Deus. Amém? Lembra-te que as pessoas que são pessimistas e que querem desanimar, que te querem mandar abaixo, aqueles especialistas, eles não são Deus. Eles não são dono da sabedoria toda. Eles são apenas pessoas. Amém? É importante nós entendermos que aquilo que eles dizem não é Deus. Não é Deus. Para ti o que tem que fazer sentido na tua vida, o que tem que ser a verdade absoluta, é aquilo que Deus te diz, não aquilo que os outros dizem. Nós muitas vezes damos muita importância àquilo que os outros dizem. Damos muita importância à opinião dos outros. Damos muita importância àquilo que eles querem traçar como absoluto na tua vida. Mas aquilo que é absoluto na tua vida é aquilo que Deus te deu. É aquilo que Deus te deu. Eles não são Deus. Provérbios 29, 25 diz assim: ter medo dos homens é uma armadilha. Quem confia no Senhor está em segurança. Sabem, alguns de nós dependemos da aprovação dos outros. Nós dependemos da aprovação, da aceitação, daquela palavra, é para a força, aí, estamos juntos. E como damos muita importância a isso, muitas vezes também damos importância ao contrário. Aquilo que os outros dizem não é importante. A opinião que os outros têm de ti não é importante. Isso não muda a tua vida. Se gostam de mim, se não gostam de mim, se acham que eu devia ter cabelo maior, cabelo menor, se acham que eu agora devia estar de fato, ou não devia. Isso não é importante. Isso não define aquilo que eu sou. O que define aquilo que eu sou é aquilo que Deus diz quem eu sou. Amém? Então não vamos dar importância àquilo que os outros dizem. Amém? Sabem, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a serem aquilo que Deus quer que sejam. Amém? A serem aquilo que Deus quer que sejam. Amém? Isaías 8:13 diz assim: o Senhor dos Exércitos é quem vocês devem considerar santo, e é Ele que vocês devem temer.
Amém? Se quando nós tememos a Deus, nós não vamos nos preocupar com mais ninguém. Amém? É importante nós termos uma visão de Deus, uma visão de um Deus grande. Se nós não vivermos o nosso propósito, nós vamos viver o propósito dos outros. Nós temos que viver um propósito. Quando o propósito que nós vivemos não é o nosso, nós vamos viver o propósito do outro. Amém? E é importante nós vivemos aquilo que é o nosso propósito, o propósito e a visão que Deus nos dá. Amém? Quem é que estás permitindo que Deus seja Deus na tua vida? É os outros, a opinião dos outros, ou é Deus? Amém? Em segundo lugar, não te distraias. Segundo conselho, não te distraias. Na Bíblia nós temos um exemplo muito bom, que é Neemias. Neemias era um homem de negócios e Deus lhe deu um sonho, construir os muros de Jerusalém. Amém? E Neemias, ele teve uma oposição, que eram os inimigos de Israel, que não queriam que ele construísse os muros. Sabem? Em cada oportunidade que Deus te dá, Deus vai te dar uma oposição. Nada que tu vais fazer para Deus, que é o teu sonho, a tua visão, o teu propósito, tu nunca vais fazê-lo sem oposição. Vai sempre haver alguém que se vai levantar contra ti. Vai sempre haver alguém que vai dizer que não é para ti, que não és tu, que não és capaz, que tu és fraco, que tu és novo. Sabem? Vocês podem contar com isso. Há uma definição muito importante que é oportunidade de Deus mais oposição igual à vontade de Deus. Oportunidade mais oposição igual à vontade de Deus. Se tu tens oposição naquilo que tu estás a fazer, é porque tu estás na vontade de Deus. Não te desvies. Não te desvies. Se tu estás a fazer aquilo que Deus te diz, e se o teu marido diz que tal, isto não é para ti, os teus filhos dizem tal, isto deixa-te lá disso, os teus vizinhos, os teus amigos chegarem, quem é que tu pensas que és? É porque tu estás na vontade de Deus. Não te desvies daquilo que Deus te dá. Não te distraias daquilo que Deus te dá. Amém? Amém? Sabem? 4 coisas importantes que nós podemos ver que Neemias passou. Em primeiro lugar, Neemias foi ridicularizado. Eles quiseram denegrir a imagem de Neemias. Os inimigos de Israel. As pessoas vão ridicularizar-te quando tu estás no propósito de Deus. Sim, verdade. Eles vão muitas vezes gozar contigo. Eles vão muitas vezes rir-se de ti. Eles vão muitas vezes denegrir-te. Eles fizeram isso contra Neemias. Em segundo lugar, eles levantaram rumores. Sabem? As pessoas, quando nos querem parar, quando nos querem deter, elas criam rumores. Elas criam rumores no teu trabalho. Rumores, levantam falso testemunho do teu trabalho. Elas fazem isso na tua casa. Elas fazem na internet. Muitas vezes saem essas notícias caluniosas. Eles fazem isso. Eles levantam rumores para que tu possas não avançar. Amém? E Neemias, eles levantaram rumores contra Neemias. Amém? Em terceiro lugar, Neemias foi ameaçado. Eles disseram, se tu avançares com essa obra, nós vamos matar-te. Que ameaça tão boa? Nós vamos matar-te. É que nem vamos te expulsar nada, é logo matar. Então ele foi ameaçado. As pessoas vão fazer isso contigo. As pessoas vão te ameaçar. Se tu estás na vontade de Deus, as pessoas vão te ameaçar. Amém? Outra coisa que eles fizeram foi tentar distraí-lo. Vamos ler um versículo, Neemias 6, 3 e 4. Os inimigos, várias vezes, eles mandaram a carta ao mensageiro para que Neemias fosse conversar com eles. Vamos conversar. Vamos aqui ter um tete-a-tete, como nós dizemos. Né? Ter uma conversa sobre aquilo que tu estás a fazer, quais são os teus planos. Mas sabem, Neemias disse assim, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando uma grande obra e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma
resposta. Sabe, eles queriam distrair Neemias. Sabe, hoje em dia há muitas coisas que nos distraem daquilo que é a vontade de Deus. Hoje em dia nós temos a internet. A internet é mau? Não, é bom. A internet só é mau quando te distrai da vontade de Deus. Quando te tira o foco daquilo que Deus tem para ti. E isso é mau. Vocês sabem que há milhares de pessimistas na internet. Milhares não, milhões de pessimistas na internet. Milhões de pessoas que dizem que tu não és capaz. Milhões de pessoas que querem conversar contigo. Conversar o quê? Nada. Porque eles não te conhecem de lado nenhum. Vão-te conversar. Vais conversar o quê? Vais contar a tua vida? Não é? Há pessoas que querem distrair-te. Vamos conversar. Pessoas que eu não conheço de lado nenhum, eu não tenho nada para conversar com eles. Às vezes aparecem mensagens no Messenger. Olá! Um olá para ti também? Vou conversar o quê se eu não conheço de lado nenhum? Não é? São pessoas que querem distrair daquilo que é o plano de Deus para a tua vida. Querem distrair. Sabe, é importante nós percebermos que nós não temos que justificar aos outros aquilo que nós fazemos. Verdade. Não temos que justificar a ninguém aquilo que eu faço. Da minha vida, eu não tenho que justificar. Os outros não têm nada a ver com isso. Não têm nada. Não quer saber se quer, se gosta, se não gosta. Eles não têm nada a ver com isso. Aquilo que eu faço da minha vida, faço eu e já está. É importante nós percebermos que os outros, cada um na sua, mesmo aquilo que é importante, é só aquilo que Deus pensa em relação acerca de mim. Amém? Nunca contra-ataques um pessimista. Amém? Provérbios 11:12 diz: o insensato diz mal dos outros. O homem sábio sabe calar-se. Sabem, não falem mal dos outros, independentemente da opinião deles. É importante nós percebermos que não é falar mal dos outros que nós vencemos. Amém? Muitas vezes nós somos tendenciosos com as nossas cores clubistas, com os nossos partidos políticos. É verdade. Com os nossos partidos políticos, com outras religiões. E tal, aquele, e tal, o Sporting ganhou, e tal, o Schmidt foi despedido e tal. Aleluia! Eu é que digo aleluia. Mas é importante nós percebermos que não é falar mal deles que nós vamos vencer. Amém? Sabem, a Bíblia diz que somos insensatos por falar mal. Atenção que é uma coisa importante. Aleluia. Nós devemos desabafar. Quando nós temos um problema com alguém, o desabafar ou falar com alguém de confiança, uma coisa é eu chegar e dizer assim, olha, eu estou a passar este problema, aquela pessoa está-me a fazer isto e aquilo, eu estou a abrir o meu coração. Isso não é falar mal, eu estou a abrir o meu coração. Falar mal é quando eu chego, eu digo à Laura, eu digo à Marisa, eu digo à Irina, digo ao João, digo a toda a gente. Toda a gente sabe que ele está-me a tratar mal. Amém? Vamos arranjar pessoas de confiança para nós podermos desabafar, abrir o nosso coração. Porque Deus capacita as pessoas para nos darem conselhos sábios. Amém? E aí nós vamos ser considerados sábios. Amém? Nós vamos ser considerados sábios porque não falamos mal. Sabem, a chave é responder como Jesus. 1 Pedro 2,23 diz assim: quando o insultam, não respondia com insultos. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se a Deus, que julga com justiça. Amém? Somos mais como Jesus quando nós ficamos calados. Amém? Vamos abençoar essas pessoas. Pessoas que acham que nós não somos capazes. Vamos abençoá-los. Amém? Nós queremos ser mais como Jesus. Nós queremos ser a imagem de Cristo, discípulos de Cristo. Então vamos pensar, o que é que Jesus faria nesta situação? O que é que Jesus faria com essa pessoa que dá-me cabo do juízo? Precisamos de sabedoria. Não é? Na nossa mente, no nosso eu carnal, isto era logo paulada. Não é?
Mas o que é que Jesus faria? Amém? Então vamos agir como Jesus. Vamos abençoá-los. Amém? Amém. E o último diz, mantém-te focado em Deus e nas suas promessas. Amém? Mantém-te focado em Deus e nas tuas promessas. Sabem que existem 7.000 promessas na Bíblia para nós? 7.000. Se nós pensarmos em tanta promessa que existe, os nossos dias vão estar todos cheios. Não vamos fazer mais nada. É só meditar nas promessas de Deus. Amém? 7.000. Amém? Nós temos que ter foco naquilo que Deus nos prometeu. Estar centrados naquilo que Deus nos prometeu. Para que nós possamos avançar. Amém? 1 Samuel 36, assim, David estava muito angustiado. Porque os seus homens queriam apedrejá-lo. Todos estavam profundamente amargurados com o que acontecera aos seus filhos. Entretanto, Davi ganhou coragem graças à televisão. Não, graças ao Senhor. Mas vocês sabem que muitas vezes nós estamos amargurados e nós buscamos refúgio na televisão, nós buscamos refúgio na internet, nós buscamos refúgio em tantas coisas que não nos ajudam. Buscamos refúgio em tantas coisas erradas que não nos ajudam. Amém? Aqui diz, Davi ganhou coragem graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Amém? Davi não encontrou forças em mais nada. Ele apenas encontrou forças no Senhor. Amém? Amém? Quando encontrares algum pessimista, que vão aparecer, vocês não se preocupem, porque o mundo ainda não acabou. O Senhor ainda não veio. Até o Senhor vir, vai haver pessimistas. Amém? Mas quando encontrares alguém que seja pessimista, guarda as promessas de Deus. Guarda as promessas de Deus. Amém? Nós não precisamos da opinião dos outros para ser felizes. Nós não precisamos. Nós apenas precisamos de um grande Deus. É isso que nós temos. Amém? Nós apenas precisamos de um grande Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Amém? Amém. Amém. Nós vamos orar. Amém. Sabem, muitas vezes nós temos dificuldade e isto porque nós somos humanos. Somos humanos e muitas vezes o que acontece é o nosso eu interior, a nossa personalidade. Havia uma personagem que nós usamos muito para nos defendermos. E isso chama-se Síndrome de Gabriela. Sabem quem é Gabriela? Gabriela é aquela que dizia: eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. É Síndrome de Gabriela. Mas nós não somos Gabriela, nós somos filhos de Deus. Amém? E a nossa personalidade, o nosso caráter, ele tem que ser moldado ao caráter de Cristo. Amém? Se nós nascemos assim, nós vamos viver assim, mas o meu desejo é que nós não morramos assim. Nós morramos pessoas à imagem e semelhança de Cristo. Amém? E nós temos que aprender que Jesus, Ele não veio só morrer por nós. Jesus, Ele não veio só morrer por nós. Ele veio nos ensinar um modo de vida. Amém? Ele veio nos ensinar como é que nós podemos ser felizes, como é que nós nos podemos relacionar neste mundo muitas vezes tão injusto, às vezes tão massacrante. E às vezes nós perguntamos, Deus, às vezes a nossa vontade é: Deus, leva-me daqui para fora. Mas não, mas se tu estás aqui é porque ainda Deus ainda tem um propósito para a tua vida. Se tu estás aqui é porque Deus ainda tem um plano para a tua vida. Os teus sonhos, aquilo que Deus te dá, o desejo dele é que tu os conquistes, independentemente das vozes que te levantam. Amém? E nós estamos aqui para ajudar-te. Nós estamos aqui para ajudar-te. Deus levanta pessoas para que nos possam ajudar a alcançar aquilo que Ele tem colocado em cada um de nós. Amém? Pai querido,
Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque tu és um Deus que nos dás sonhos, nos dás visão, nos dás alvos para nós podermos alcançar. Deus, e nesta tarde nós queremos, Senhor, que tu possas tocar os nossos corações, Senhor, e tu nos possas ensinar de uma maneira sábia como é que nós podemos lidar muitas vezes com tanta adversidade. Deus, capacita-nos a cada dia, Senhor, a sermos melhores pessoas, melhores filhos, melhores pais. Deus, e ajuda-nos, Senhor, a amar, Senhor, pessoas que muitas vezes são tão negativas, tão pessimistas para connosco. Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser focados no alvo que tu nos tens dado. Ajuda-nos, Senhor, a ser focados naquilo que tu tens revelado ao nosso coração, Senhor, a cada um de nós, Pai. Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Nós não somos ninguém para dizer a alguém que não é capaz. Sim, meu Jesus. Porque cada um de nós é filho de Deus e sabe aquilo que tu tens colocado, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos, Senhor, que eles possam seguir em frente, eles não possam nem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que eles possam prosseguir para o alvo que tu tens destinado para cada um deles. Em nome e no poder de Jesus, Pai. Amém.